Ok. Gravando. Bom, gente, enquanto o professor Renato se alinha, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e a gente se moldando para esse momento que vivemos dentro de casa, né? E nada melhor do que começarmos um novo movimento, uma nova realidade, aproveitando o momento que estamos da tecnologia. Então, eu estava conversando com algumas pessoas e da crise que estamos passando e crise que se passaram lá atrás, outras crises. A gente tem uma grande vantagem em decorrência das anteriores, independente das doenças, que é a tecnologia, né? Que nas outras crises a gente não tinha o artifício da tecnologia. E olha, eu estou emocionado de estar aqui de novo. Realmente estamos passando por um momento de reinvenção, de recomeço, de reengenharia. A gente iniciar esse novo projeto com mais de 300 pessoas em sala de aula é realmente fantástico. Esse projeto ele vai fazer parte do curso como algo a mais, como um bônus para os alunos. Nessa primeira aula, como foi tudo muito corrido, podemos ter algumas pessoas que ainda não são alunas, mas para essas pessoas vamos ter algo especial que a gente vai comentar no fim da live de hoje. Então, o objeto realmente é a gente voltar a estar junto, a gente manter a nossa conexão, seja pela internet. Nós vamos ter esses encontros todas as quartas-feiras, das 19 às 20 e até 20 e pouquinho. Vai depender do andamento, mas uma coisa importante para que a gente defina um pouco, a Carla vai mostrar mais ou menos as regras de como que a gente vai trabalhar, mas a gente tem muita gente e se todo mundo for fazer questionamento, a gente tem um pouco do tempo exíguo. Então, a ideia é deixar o professor caminhar a aula do jeito que ele achar melhor e o que não der para falar aqui no EAD, a gente vai passar para vocês um canal. Lembra, o único canal de comunicação continua sendo o CISFAD. Então, aqueles que por um acaso receberam ou não receberam, o canal de comunicação é CISFAD. Então, é importantíssimo que todos estejam dentro do CISFAD e recebam de uma maneira perfeita tudo que a gente está fazendo. Então, esse nosso encontro às quartas-feiras, ele é além do EAD. O EAD continua sendo às terças-feiras com a professora Isabela para aqueles grupos que já estavam em andamento. E a gente está estudando com os grupos que ainda não começaram o EAD e a gente antecipar o EAD. Então, nós vamos ter esses encontros às quartas e às quintas-feiras nós vamos ter encontro com o pessoal do Direito Sistêmico. Amanhã teremos Sami, Tatiane e Jaqueline. São 3 juízes que são formados, o Sami é coordenador do curso, as 2 juízas são formadas no grupo 1 de Direito Sistêmico e vão passar um pouquinho da experiência delas e no que a gente está fazendo. Renato, é um prazer vê-lo bem, sadio, de óculos bonitão, chique no último, está tudo funcionando. Boa noite, Inácio. Boa noite, Carla. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu vou passar para a Carla dar as recomendações técnicas, vamos acompanhar todo esse trabalho e vamos nos ver da maneira que é possível hoje. E muita gente está questionando quando voltamos, quando for possível. Quando for possível, Deus permitir e as coisas voltarem ao normal. Então, a princípio, todas as aulas até 30 de abril continuam suspensas e a gente não está cancelando nenhum encontro, nenhum evento. Só vamos ter que marcar novas datas. Então, Carlinha, mande os recados aí, por gentileza. Ok. Pessoal, só para a gente ter um pouquinho de ordem, né, em todo esse aparato que nós temos aqui, nós estamos já com quase 400 alunos
e isso é muito importante para nós, bem feliz e muito honrada por estar aqui dando esse apoio. Então, a dinâmica da aula vai ser a seguinte: o professor Renato vai fazer as suas explanações. Se vocês tiverem perguntas a fazer, façam pelo Q&A ali, que a gente tem fora do bate-papo, tá? Que aí fica mais fácil para que eu verifique as perguntas e que possa fazer com que elas sejam respondidas pelo professor. Caso nós tenhamos vários temas recorrentes, né, várias pessoas perguntando a mesma coisa, eu vou fazer uma compilação disso tudo e a gente passa para o professor Renato e ele responde de uma forma global. Certo, professor? Certo, Carla. O que eu peço para vocês é quando vocês colocarem a pergunta ali, vocês levantam a mãozinha. Eu estou vendo que tem várias mãozinhas aqui levantadas. Eu vou abaixar todas para a gente começar a aula sem essas questões, ok? E aí no bate-papo, se vocês quiserem colocar ali entre vocês, vocês podem colocar para os palestrantes ou para os palestrantes e participantes, e as perguntas ficam abertas ou ficam direcionadas, ok? Muito obrigada, professor Renato. Boa noite. Grande honra estar aqui. Boa noite, Carla. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Eu estou vendo aqui que a gente já está com 409 pessoas. É um prazer estar aqui com vocês. E só uma orientação, Carla. Claro, eu vou começar falando sobre o tema, né, da saúde e nesse contexto do coronavírus, como podemos olhar para isso através do olhar sistêmico ou da Hellinger Schule. E se forem surgindo perguntas, né, você me avisa quando tiver muitas perguntas, ou 15, 10, 15 perguntas. E aí eu vejo se eu posso parar nesse momento, ou se não, no momento adequado eu vou parando. Provavelmente eu vou caminhar falando por um tempo, e provavelmente em algum momento eu dou espaço para algumas perguntas, e depois caminho mais um pouco. E eu acho importante eu, em algum momento, ter uma noção das perguntas, porque isso determina a profundidade que a gente vai e também a direção que as pessoas demandam, porque esse tema ele é muito amplo, ele é muito vasto, e eu gosto de fluir com aquilo que o grupo, mesmo que virtualmente, demanda. Então, se tiverem muitas perguntas, você me dá um toque, tipo, olha, já tem umas 10 ou já tem 20 perguntas, e eu vou determinando as paradas em função dessas perguntas, e que são importantes também para mim, para ver a dimensão que eu vou e a direção que eu vou dentro disso tudo. Isso não é uma palestra preparada no sentido de eu vou falar isso, isso, aquilo, mas eu gosto de entrar e fluir com a energia, com aquilo que está presente, que é uma característica muito do Bert, da escola. Não é a gente impor algo e simplesmente fluir e nos deixar mover com aquilo que surge de cada encontro. E é assim que nós funcionamos nos grupos, e aqui também não é diferente, é da mesma forma. Ok? Perfeito. Perfeito, então, professor. Bom, então vamos lá. Com certeza, nós estamos vivendo uma época muito especial. Com certeza, não é a primeira vez que o planeta enfrenta uma situação dessa, mas com certeza, da forma como isso está acontecendo nesse momento, no ano de 2020, é uma situação única. Como sempre, nada é novo e, ao mesmo tempo, tudo é novo. A humanidade já passou por situações muito difíceis, seja no campo da saúde ou no campo da guerra, e isso teve profundos impactos
na sociedade, e os impactos eles são tão profundos que nada pode continuar como era antes, depois que nós passemos por situações tão profundas, tão intensas e que movimenta sentimentos e sensações no mundo todo, né? Ou seja, nessa hora é o ser humano que está diante dos seus sentimentos e de tudo aquilo que um movimento global, planetário, atua, né? Existe uma força invisível nesse momento atuando e ela atua não respeitando culturas, línguas, etnias, ela simplesmente atua e nesse ponto todos nós nos tornamos únicos, ou seja, todos nós nos tornamos humanos diante de uma força tão grande, de uma força tão poderosa e que tem o efeito de fazer todos nós, de uma forma ou de outra, parar. Portanto, não podemos negar a força que tudo isso tem. Claro, ela tem um nome nesse momento, chama Covid-19, né? Mas, por incrível que pareça, é algo que é invisível, né? Como toda força. Mas embora tudo isso esteja voltado para a saúde e coloca, de alguma forma, em ameaça a humanidade, ou especialmente algumas partes do ser humano, mais do que outras, mas, de qualquer forma, é uma força muito forte e invisível que está atuando em toda a humanidade. O mundo está sob a ação desse organismo invisível e, como uma pedra que jogamos na água, né? Tudo isso começou em Wuhan, numa época que eu estava lá na China, sendo que um ano atrás, exatamente quando tudo iniciou, eu estava exatamente na cidade de Wuhan, dando aula na cidade de Wuhan, aonde tudo começou. Só que esse ano eu estava também na China quando tudo iniciou, mas só que eu não estava em Wuhan, estava em Pequim. Então, assim, é uma situação essa muito importante que nos chama, nos convida para profundas reflexões. Mas antes de chegarmos a isso, eu queria fazer uma introdução sobre como nós podemos ou devemos lidar com os sintomas, com as doenças, sobre o ponto de vista sistêmico, sobre o olhar do Bert, e também eu também reconheço que devo incluir aqui a minha experiência no trabalho com as pessoas como médico, tratando e ajudando as pessoas há tantos anos. Então, aqui o convite é ter um novo olhar para tudo isso. E não só ter um novo olhar, como, de alguma forma, trazer uma direção para que a gente possa fazer disso tudo algo bom, né? Para que a gente possa fazer disso tudo algo que traga a nós algo de positivo. Fazer disso tudo algo que traga força e que isso tudo possa cumprir a sua função. Mas, antes de falarmos mais especificamente sobre isso, talvez muitos já tenham um olhar mais sistêmico sobre saúde, provavelmente algumas pessoas já estiveram comigo em alguns trabalhos sobre saúde, mas como eu não sei quem já esteve ou não esteve, então eu quero fazer uma introdução acerca disso e acerca da importância dos sintomas e das doenças. Então, começando de um olhar mais individual, né? Toda vez que nós temos um sintoma ou toda vez que nós temos uma doença,
a nossa primeira reação é automática, seja porque algo dói no meu corpo, ou seja porque algo me limita, seja por um sintoma ou por uma doença. A nossa primeira reação é sempre a gente querer se livrar daqui. É a gente querer voltar para um ponto, um lugar dentro de nós, onde a gente se sinta novamente seguro, onde a gente se sinta novamente tranquilo, em equilíbrio. E os sintomas e as doenças, eles de alguma forma tiram a gente desse lugar. Ou que seja, cada vez que eu sinto uma dor ou que surge uma doença ou um diagnóstico, imediatamente a gente quer se livrar disso. E a gente quer se livrar porque a gente, como um senso comum e natural, a gente quer voltar para aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto onde a gente se sente seguro, sem uma ameaça de vida, ou sem uma dor que nos incomoda, que nos perturba, ou sem uma limitação que aquele sintoma, aquela doença nos traz. E é assim, muitas vezes buscamos os remédios, muitas vezes buscamos as mais variadas formas que estão disponíveis aí no mercado para a gente voltar a não ter aquela dor ou desaparecer aquele sintoma ou eu sair desse lugar de ameaça. Portanto, é muito natural isso, é de ser humano e ninguém gosta de se sentir mal, ninguém gosta de ficar incomodado. Tá? O som tá ruim? Professor, tem um zumbidinho bem no fundo. Talvez se o senhor abaixar um pouquinho o seu som. Abaixar um pouco o meu som do microfone? Isso. Vamos ver, será que está melhorando ou não? Isso melhora ou não? Fala um pouquinho. Então, isso Quando o senhor fala, faz o zumbido. Faz um zumbido. Uhum. Posso tentar trocar de microfone? Vamos ver se esse funciona. Só um minutinho. Desculpa. Ok, obrigada. Não. Agora, Inácio. Não estou ouvindo nada. Ô, Renato, é melhor voltar para o zumbido, mesmo que seja baixinho. Não dá para ouvir. Não ouço. Agora foi. Agora saiu todo o som. Vocês estão me ouvindo ou não? Agora está perfeito. Está ouvindo? Ok. Estão ouvindo. Sem zumbido. Perfeito. Obrigada. Perfeito. Ótimo. Então, vamos voltar. Desculpa a tecnologia aqui, eu não domino muito bem isso. Só gasto. Então, é muito natural que quando a gente... Como andar? É como um andar. A saúde é um movimento onde, quando a gente está com os dois pés no chão, a gente se sente em equilíbrio, se sente em pé, se sente seguro. Só que isso me deixa parado. Então, para eu dar um passo, eu tenho que perder o equilíbrio para encontrar o equilíbrio ali na frente. Mas, ao encontrar esse equilíbrio na frente, eu já não estou mais no mesmo lugar. Então, os sintomas e as doenças na nossa vida, eles estão a serviço disso. Eles estão a serviço da evolução, eles estão a serviço do crescimento, eles estão a serviço do autoconhecimento, eles estão a serviço, em última instância, de curas. E aí, quando eu falo de curas, eu não estou falando só do corpo físico, porque estar saudável não é apenas eu não ter um sintoma ou uma doença. Estar saudável significa
em última instância, eu estar em paz, eu estar com força, eu estar comigo mesmo, eu estar no meu lugar, significa eu ter brilho, eu ter luz, eu ter sucesso, significa eu ter relações saudáveis, significa eu ter a capacidade de me relacionar afetivamente, significa eu ter uma vida sexual, significa eu, como um todo, estar em movimento, estar vivo, todos os aspectos da minha vida estar vivo, não só no corpo físico, mas no corpo emocional, no campo psicológico, nas minhas relações sistêmicas, familiares, nas minhas relações afetivas, na minha vida profissional, tendo sucesso, tendo brilho, tendo saúde. Então, saúde é algo muito complexo que vai além do corpo físico. Embora, na maioria das vezes, quando a gente fala de saúde, imediatamente a gente se refere ao corpo físico, porque é isso que ameaça a minha existência, né? Mas todas essas nossas dimensões, sejam elas as físicas, as emocionais, as psicológicas, as sistêmicas, as espirituais, todas se manifestam através do meu corpo. Não temos outro universo onde nós podemos sentir as coisas que não seja tudo através do nosso corpo. Portanto, qualquer uma dessas dimensões que não estejam alinhadas, ou, dizendo de outra forma, qualquer uma dessas dimensões que necessitam de movimento, seja ela consciência, ou cura, ou equilíbrio, qualquer uma dessas dimensões, seja no corpo físico, seja no campo sistêmico, familiar, seja no campo emocional, psicológico, ou até mesmo seja no campo espiritual, ou até mesmo profissional, a forma como nós sentimos ou isso se manifesta é através de mim, do meu corpo e da minha vida. Portanto, saúde, sintoma, doença, é uma manifestação que, no fundo, é algo bom. É algo que nos coloca para parar individualmente e entender o que está acontecendo. Embora quando um sintoma e uma doença nos para, a primeira coisa que a gente quer fazer é se livrar disso. E quando nós, de alguma forma, conseguimos nos livrar, sem tirar o aprendizado necessário, e muitas vezes podemos fazer isso com remédios, com medicações, quando nós conseguimos nos livrar do sintoma ou da doença sem entender qual é a mensagem que estava por trás disso, logo ali na frente, algo vai me parar novamente, só que agora de uma forma mais profunda, de uma forma mais intensa. Por quê? Porque se a mensagem não foi compreendida, vai chegar um outro tipo de mensagem mais intensa, ou mais profunda, ou mais grave. E é assim que nós vamos construindo as doenças graves. Antes de desenvolvermos uma doença graves, reprimimos, suprimimos muitas mensagens que já chegaram ao meu corpo no campo pleno, seja com limitações, dificuldades ou dores ou sintomas, dificuldades afetivas ou dificuldades profissionais ou limitações afetivas profissionais ou doenças que eu consegui de alguma forma não olhar, que eu consegui suprimir ou que eu consegui driblar, e mais tarde chega um sintoma mais sério, mais grave, ou seja lá em que nível for. Subitamente eu sou demitido do meu trabalho, ou subitamente acontece uma tragédia no meu campo profissional, ou subitamente eu sou abandonado afetivamente, ou subitamente surge uma doença grave, uma doença muito séria, né? Então, assim, a vida tem muitas formas e em muitos níveis para mostrar que algo precisa ser visto, que algo precisa ser tomado consciência, para que algo, para que a gente pare, para que a gente olhe. Por quê? São sinais. A vida está o tempo todo dando sinais em todas as dimensões e todos nós sentimos tudo isso no nosso corpo e na nossa vida pessoal em todas as dimensões. Então, saúde
é algo muito complexo, né? Saúde é algo que diz respeito a todos nós. Saúde é algo que diz respeito à nossa vida. Saúde é algo que diz respeito à nossa conexão com nós mesmos, à nossa conexão com a nossa família, à nossa conexão com o mundo, a nossa conexão com forças maiores que movimentam tudo. Portanto, saúde é um tema extremamente complexo, porque tem o alcance de todas essas dimensões. Portanto, sistemicamente falando, quando uma pessoa tem um sintoma, por enquanto estamos falando do indivíduo, quando uma pessoa tem um sintoma, quando uma pessoa tem uma doença, o caminho adequado de lidarmos com isso não é a gente querer se livrar disso, e sim parar e entender qual a mensagem por trás disso. Seja porque algo está muito em desequilíbrio na minha vida pessoal, seja porque existe um desequilíbrio ou a exclusão de algo ou de alguém da nossa família, seja porque existe algo adoecido nas minhas relações afetivas, seja porque existe algo que precisa ser visto na minha missão espiritual, que é a minha conexão e troca profissional com o mundo, aquilo que a gente chama de trabalho. Então, assim, todas essas dimensões, na verdade, precisariam ser vistas, contempladas, porque dentro de algum nível, essa mensagem vem de algum desses níveis. Seja no campo individual, seja no campo familiar, sistêmico, ou seja no campo coletivo maior da sociedade. E da minha relação profissional, afetiva, enfim, todos os níveis. Bom, isso é como nós olhamos a saúde a partir do indivíduo, né? Isso é como nós olhamos os sintomas, as doenças, as dificuldades, as limitações. E a constelação, ela nos trouxe esse presente maravilhoso do Bert, nos trouxe a possibilidade de olhar através de um sintoma ou de uma doença, ou de uma dificuldade afetiva, ou de uma dificuldade profissional, a possibilidade de olhar para algo maior que existe por trás. Então, a constelação, ela teve e tem essa grande contribuição de nos permitir acessar essa mensagem que está por trás disso tudo. Então, isso é o olhar sistêmico sobre a saúde. Isso é o olhar sistêmico sobre a saúde, partindo do indivíduo em relação a algo maior, do qual nós fazemos parte, do qual nós pertencemos e do qual a nossa existência influencia e a partir do qual esses sistemas também a que eu pertenço me influencia. Portanto, olhar sistemicamente para a saúde é ter essa compreensão de que nada que acontece conosco acontece à toa. Tudo isso está a serviço. Isso é uma mensagem. Isso é o corpo, ou através do corpo ou das limitações, eu tendo uma mensagem de que eu preciso parar, de que eu preciso olhar para algo. Tem algo que quer ser visto. Como eu disse, seja alguém ou algo excluído. Professor Renato. Oi? Seu áudio falhou, está falhando. Estão me ouvindo agora? Voltou? Estão me ouvindo? Sim, ok. Agora sim. Então, isso é uma mensagem de algo que quer e precisa ser visto. Portanto, os sintomas e as doenças ou os conflitos, eles são uma bênção, eles estão a serviço de uma cura, de algo muito maior, eles estão a serviço de eu me mover adiante, estão a serviço de eu dar um passo. Ou seja, enquanto eu não tenho dificuldades ou limitações, eu me sinto parado, seguro, firme. Só que quando eu perco isso, eu perco esse equilíbrio, significa que uma força maior, que eu não tenho consciência, me moveu e me tirou desse equilíbrio. Portanto, eu não deveria lutar contra essa força e simplesmente entender que quando uma força maior me tira do equilíbrio, significa que existe um movimento que quer acontecer, um passo que precisa ser dado. Então, eu aproveito, eu surfo esse sintoma, essa doença, porque eu sei que ela vai me conduzir a um passo, vai me conduzir adiante.
e ampliando a consciência, me trazendo a possibilidade de me curar, de me mover, de evoluir, de crescer. Portanto, isso, de uma forma muito resumida e simplificada, é o olhar sistêmico para a saúde.